Dando sequência à nossa conversa, vamos ver em mais detalhe o uso da vírgula, mas já te adianto que a preocupação dessa aula não é memorizar uma lista infinda de regras, e sim 5 princípios que são suficientes para o bom uso desse sinal de pontuação. O primeiro deles é a ordem direta, seguida da intercalação, inversão, enumeração e elipse de verbo. O que acontece é que, no primeiro caso, quando lidarmos com ordem direta, veremos que não se usa vírgula. Diferente do que se dá nos outros casos mencionados aqui, intercalação, inversão, enumeração e elipse de verbo, são casos nos quais a vírgula é usada. Usa-se vírgula nesses outros. Com os exemplos isso vai ficar bastante claro. Vejamos aqui o primeiro deles, é a frase que diz: empresas privadas financiam políticos no Brasil. Bom, partindo aqui do verbo e analisando a frase como um todo, nós vemos que está aqui à esquerda do verbo empresas privadas, que é o seu sujeito, e aqui à direita do verbo o complemento desse verbo, o objeto. Ao final da frase, no Brasil indica o lugar em que isso acontece, é um adjunto adverbial. Bom, quando a frase está nessa ordem, sujeito, verbo, objeto e o adjunto adverbial apenas no fim, nós dizemos que a frase está na ordem direta e, nesses casos, não se usa vírgula. Porque, afinal de contas, sujeito e verbo são termos diretamente ligados. Portanto, entre eles não faz sentido a vírgula. A vírgula se usa apenas quando um termo está ao lado, vou lembrar isso daqui, mas não ligado ao outro. E não é o caso. A mesma coisa entre verbo e objeto, são termos diretamente ligados, entre eles não faria sentido a vírgula. O adjunto adverbial está na sua posição comum, o final da frase, não há vírgula alguma aqui. Seria diferente, porém, se houvesse aqui uma intercalação. O que acontece aqui com essa nova frase? Nós vemos que aqui está o verbo financiam, não é? O sujeito de financiam aqui, empresas privadas, tal como na anterior, e políticos aqui é o objeto. Porém, o adjunto adverbial não apareceu aqui ao fim na frase empresas privadas no Brasil financiam políticos. O que acontece agora é que entre o sujeito e o verbo, que são termos diretamente ligados, foi colocado aqui um termo que quebra essa ligação direta. Foi colocado um termo entre os dois. Um termo colocado entre é um termo inter, que quer dizer entre, não é? Calado. Aqui nós temos uma intercalação, que deve ser marcada com uma vírgula no seu início e uma vírgula no seu final, para indicar que essa relação direta entre os termos foi rompida. Veja como ocorre intercalação ainda em um desses dois exemplos que seguem. Vamos distingui-los. A primeira frase diz: os candidatos que vencem devem governar para todos. A segunda diz que os cargos públicos, que pertencem à sociedade, merecem respeito. No primeiro caso aqui, temos o que se chama oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, ela leva esse nome por conta de seu sentido, não é? A oração é adjetiva porque qualifica um substantivo, os candidatos aqui, os quais vencem, esse que vencem qualifica candidatos, e o predicado devem governar para todos, nesse contexto, não se aplica à totalidade dos candidatos que disputam uma eleição. Esse predicado aqui se refere apenas a um grupo de candidatos, que são aqueles candidatos que vencem. Não é? Os que não vencem não podem governar para uns ou para outros, porque afinal de contas não ocupam nenhum cargo. Então, o que eu estou te dizendo é que aqui os candidatos que vencem formam um bloco, os candidatos que vencem, e é a esse bloco que o predicado se refere. Acontece coisa diferente em os cargos públicos que pertencem à sociedade merecem respeito. Bom, a totalidade dos cargos públicos pertence à sociedade e todos os cargos públicos merecem respeito.
Isso faz com que esse predicado aqui, vou destacar esse predicado, merecem respeito, se refira especialmente a os cargos públicos, a todos os cargos públicos, não é? E aqui não é possível dizer que há um bloco só. Os cargos públicos é o termo sobre o qual recai o predicado, e se acrescenta aqui um dado sobre esses cargos públicos, que eles merecem respeito. Veja que entre esse sujeito, os cargos públicos, e esse predicado merecem respeito, há uma oração intercalada. Ou seja, uma oração subordinada adjetiva explicativa fica entre vírgulas porque ela também é um caso de intercalação. Bom, outro caso que rompe com a ordem direta e que, portanto, merece o uso das vírgulas é a inversão, como veremos aqui voltando ao exemplo inicial. Empresas privadas financiam políticos no Brasil, era a ordem direta, e aqui temos, no Brasil, empresas privadas financiam políticos. Bom, aqui está o mesmo sujeito, financiam a forma verbal, e políticos o objeto. Entre esses termos, nenhuma vírgula não vai ao sinal de pontuação. Porém, aqui nós vemos que o início da frase não é o sujeito. Um termo que seria lá do meio ou do final da frase foi deslocado para o começo. E esse deslocamento de um termo que não é o sujeito para o começo é o que nós chamamos de inversão. Quando ocorre uma inversão aqui, é que se usa essa vírgula também marcando o não emprego da ordem direta. Bom, eu te peço para verificar nessas duas frases em qual delas ocorre inversão e, portanto, vai ser usada a vírgula. Empresas financiam políticos quando chegam as eleições e, quando chegam as eleições, empresas financiam políticos. Em qual dos dois casos você diria que a vírgula vai ser usada? Bom, analisando aqui a primeira, empresas, sujeito, financiam, verbo. Quem é financiado aqui? Políticos, o objeto. E essa oração, que indica tempo, é uma oração subordinada adverbial. Como eu sei que ela é adverbial? Por conta desse quando aqui, que tem o valor temporal. Eu tenho uma oração subordinada adverbial. Essa oração adverbial nada mais é, na verdade, do que um adjunto adverbial. E está aqui, na sua posição comum, que é o final. Essa vírgula até seria possível se eu quisesse destacar quando chegam as eleições, mas ela não é obrigatória. Vou colocar aqui assim, entre parênteses, para que você saiba, olha, é possível uma vírgula aqui para destacar esse adjunto. É diferente do que acontece aqui na oração, na versão de baixo, em que quando chegam as eleições, essa oração adverbial foi deslocada para o começo da frase. A frase não começa com seu sujeito, aqui ocorreu uma inversão e essa inversão vai ser marcada pela vírgula. Bom, vamos fazer o seguinte. Daquela lista que eu te mostrei agora, dos princípios fundamentais, nós já vimos ordem direta, intercalação e inversão. Isso é suficiente para que você faça um exercício e depois nós continuamos com enumeração e elipse de verbo, tá ok? Exercício agora, então.